Olá, alunos, sejam bem-vindos a essa videoaula. Hoje nós vamos aprender a criar, dentro dos nossos projetos Java, uma interface gráfica. E eu vou mostrar aqui o passo a passo para vocês criarem essa interface e já vou mostrar alguns recursos que a gente tem quando a gente está trabalhando com interface gráficas aqui no NetBeans, tá? Primeira coisa que eu vou fazer será criar um novo projeto Java no meu NetBeans, tá? Vou chamar esse projeto de aula interface visual. Vejam que aqui eu vou salvar o meu projeto dentro da própria pasta do NetBeans Projects e será criado também juntamente com esse projeto uma classe principal chamada aula interface visual, tá? Eu cliquei em finalizar, ele vai criar o projeto para mim. Vejam aqui do lado que o projeto foi criado, tá? E temos aqui a nossa classe principal, que vocês já conhecem. Agora eu vou criar aqui dentro do meu pacote aula interface visual. Vou clicar nele com o botão direito, vou vir em novo e vou criar um novo form JFrame, tá? Muita atenção aí na hora de criar. Selecione a opção form JFrame. Cliquei. Eu vou dar um nome aqui para o meu formulário, vou chamar ele de form 1 e vou clicar em finalizar. Então vejam que nessa tela aqui a gente tem essa parte central, tem essa parte aqui principal, aonde está o frame que eu acabei de criar, tá? O que é o frame dentro de um projeto? É uma tela onde você pode inserir campos de texto, pode inserir menus, pode inserir botões, enfim, uma série de componentes visuais que a gente tem disponível. Bom, esse frame você pode arrastá-lo de forma a deixá-lo maior ou deixá-lo menor. Aí depende da sua necessidade, aí depende de qual tela você vai estar trabalhando. Mas é só você vir com o mouse e arrastar. E aí você vai deixar esse frame do tamanho que você quiser. Ok? Coloquei ele aqui. Nessa parte, nesse menu da direita, tá? A gente tem aqui a paleta. Essa paleta, ela tem uma série de componentes visuais, componentes gráficos que a gente pode utilizar. E que para utilizar basta selecioná-los e arrastá-los aqui para dentro do nosso frame, tá? Então, por exemplo, se eu quiser colocar um título, né, um texto aqui em cima, ó, informando que esse é o meu primeiro formulário, basta eu vir aqui na paleta e selecionar o componente label. Selecionei ele, clico aqui dentro e ele já vem para cá, ok? Quando a gente tem um elemento gráfico dentro do nosso frame, tá? E ele está selecionado, veja que a minha label que ela está selecionada, tá? Assim ela não fica selecionada, assim ela está selecionada. Ele habilita aqui do lado direito, só que na parte inferior, as propriedades daquele elemento. E aí vocês têm aqui uma série de possibilidades para editar e para configurar e para deixar da melhor forma possível aquele elemento gráfico que você está configurando. Por exemplo, para esse label aqui, eu vou aumentar, né? Vejam que ele está muito pequenininho aqui. Então eu vou vir na propriedade fonte e vou clicar aqui do lado nesse botãozinho aqui com 3 pontinhos. Ele vai abrir uma janela, tá? E agora eu vou configurar, eu vou colocar o tamanho do meu texto de 36 e vou colocar esse texto também em negrito, tá? Quando eu clicar em OK, vejam que o texto da minha label agora ele está grande, tá? Ele está bem mais visível aqui no meu frame, ok? Muito bem. Caso você queira editar o texto da sua label, basta você clicar 2 vezes nela. Cliquei 2 vezes. Eu posso alterar isso aqui, ó, meu primeiro formulário. E aí eu vou centralizá-lo aqui no meu frame, tá? Então vejam que é bem simples de você construir a sua interface gráfica. Basta você ir arrastando os elementos
selecionando-os, alterando as suas propriedades, e você consegue montar aqui uma interface bem interessante, tá? Bom, o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou criar uma nova label aqui, colocar essa label aqui num tamanho que vocês consigam enxergar bem, colocar aqui o tamanho dela de 23. E vou colocar aqui, ó, número 1. Ok? Vou copiar, Ctrl C e Ctrl V, e colar essa label, e essa label de baixo aqui vai se chamar número 2. Beleza. Agora, na paleta, eu vou selecionar aqui, ó, campo de texto. Tá? Esse campo de texto ele vai colocar aqui uma caixinha aonde o usuário que estiver executando esse frame ele poderá digitar algum tipo de informação, né? Ele pode digitar letras e números aqui dentro. Tá? Eu vou colocar essa caixa de texto também em tamanho 23 para ele ficar alinhado com a label. Vejam que aqui do lado você também tem a propriedade fonte para a sua caixa de texto. Vou colocar aqui que o tamanho dele vai ser 23. Ok? Vou copiar e colar e vou colocar ele aqui embaixo, tá? Que vai ser o do número 2. Bom, vejam que por padrão, quando a gente cria uma caixa de texto ou a gente cria uma label, ele já vem com um texto escrito, né? Um texto preenchido dentro da caixa. Como esse elemento caixa de texto ele é proveniente de uma classe que se chama JTextField, ele por padrão vai colocando JTextField 1. Se eu arrastar outro, ó, ele coloca TextField 3, porque esse aqui é o 2, e aí ele vai incrementando, tá? Mas isso aqui, para alterar, basta a gente selecionar o elemento, clicar com o botão direito, editar o texto e deixar vazio, tá? Fiz isso para os dois aqui então. Então, se você quiser excluir o texto ou deixar um outro texto padrão aqui, você clica com o botão direito e vem em editar texto, ok? Muito bem. Aqui do lado, na aba navegador, tá? Provavelmente o seu não vai estar minimizado, você vai estar enxergando ele um pouco mais abaixo aqui. Mas a gente tem o nome dos elementos que a gente colocou dentro do nosso frame, tá? Então o título aqui em cima é o JLabel 1, ele está aqui. O JLabel 2 é onde chama o número 1 e o JLabel 3 é onde chama o número 2, tá? E aí a gente tem o JTextField 1, que é o TextField de cima, e o JTextField 2, que é o TextField, né, ou a caixa de texto de baixo. Para os labels, até que a gente não costuma alterar o nome das variáveis, tá? Mas para as caixas de texto é muito importante, porque depois quando a gente quiser recuperar o que foi digitado pelo usuário dentro de uma dessas caixas de texto, é interessante que elas tenham um nome sugestivo, né? Um nome simples de serem lembrados, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou clicar no TextField 1, que é o TextField do número 1, e vou vir aqui na segunda opção, alterar o nome da variável. E aí eu vou colocar o nome dessa variável de txt número 1. Então significa que é o quê? Que é o txt que vai receber o primeiro número, tá? Ok. E para o número 2, eu vou aqui alterar o nome da variável e vou colocar txt número 2. Lembrando sempre de não utilizar acentos, nem espaços, nem caracteres especiais. Ok. Voltando aqui no navegador, então vejam que o nome já está atualizado aqui, de acordo com essa ação de renomear que eu acabei de fazer, tá? TXT número 1, TXT número 2. Muito bem. Agora eu vou vir aqui na minha paleta e vou selecionar o elemento botão, tá? Cliquei nele, coloquei ele aqui do lado. Mesmo procedimento, vou clicar aqui em fonte e vou colocar no tamanho 23. Ok. Então está aqui.
Como ele é um elemento do tipo JButton, tá? Então a gente tem aqui, ó, JLabels, JTextFields e JButtons, tá? Ele vem já com esse texto. Para eu alterar esse texto, é o mesmo procedimento que eu havia feito para os text fields. Clico com o botão direito, editar texto, e vou colocar aqui um somar. Beleza? Então, muito bem, ficou aqui o somar. Da mesma forma, ele já vem com o nome da variável, que é o JButton1. A gente consegue alterar também da mesma forma que a gente alterou os text fields, os campos de texto, né? A gente alterou o campo de texto para txt número 1 e txt número 2. E agora a gente vai alterar o nome da variável do somar para btn somar. Tá? Então, quando é um campo de texto, eu coloco o prefixo txt para ficar mais sugestivo. Quando é um botão, eu coloco um btn, tá? Ok, já foi renomeado. E agora eu vou copiar aqui um label e um text field, Ctrl C, Ctrl V, coloco aqui embaixo. Tudo alinhado, beleza? E eu vou colocar aqui, esse aqui é o resultado. E esse text field, ele vai ser o txt resultado. Ok. Diminuir aqui para ficar melhor. Chegar isso para cá e deixar assim. Então, qual é a ideia aqui, ó? A gente vai fazer um código que a gente consiga recuperar o que foi digitado no número 1 e no número 2 e efetuar a operação de soma, e esse resultado vai aparecer aqui embaixo no txt resultado, tá? Como que a gente vai fazer isso? Quando o botão somar for pressionado. Então vejam que eu estou identificando aqui um evento. Qual é o evento? Quando o botão somar for clicado, ele vai fazer alguma coisa. Esse alguma coisa é o que a gente vai programar. Esse alguma coisa vai ser o quê? Pegar o número 1, pegar o número 2, somar e depois jogar o resultado dentro dessa caixa de texto aqui embaixo, tá? Muito bem. Como que eu consigo acessar a lista de eventos disponíveis para um determinado componente? No caso aqui, um botão. Você vai clicar em cima dele com o botão direito. Aí você tem que a quarta opção no menu, que é eventos, e a gente vai vir aqui, ó, na primeira opção, action e action performed. Essa é a ação para quando você clicar em cima do botão somar, tá? Cliquei, vejam que ele vai criar um método, que é esse método aqui, btn somar action performed, e ele tem aqui uma chave que começa e uma chave que termina. Tudo que a gente colocar aqui dentro desse código, né, desse método, vai ser executado sempre que o botão somar for clicado, tá? Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar o que foi digitado lá no número 1 e o que foi digitado no txt número 2. Como que eu faço isso? Tá? Vou clicar aqui, ó, string str número 1 é igual a... Aí eu coloco aqui o nome do campo de texto, então txt número 1, aquele nome que a gente definiu, ponto, e chamo o método getText. Esse método getText vai retornar para mim o que foi digitado dentro daquela caixa de texto, tá? Faço aqui o mesmo procedimento para o str número 2. Então, str número 2, txt número 2.getText. Certo? Muito bem. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso somar o número 1 com o número 2 e jogar dentro do meu txt resultado. Só que vejam que tanto o str número 1 quanto o str número 2, eles estão no formato string.
E quando eu quero efetuar uma operação matemática, eu preciso que os dados estejam no formato inteiro, tá? Se você buscar aí as suas anotações lá da primeira, da segunda aula, quando a gente ainda estava no presencial, vocês vão ver que tem um tópico lá na qual a gente fala justamente sobre a conversão de tipos de dados, né? Onde a gente consegue converter string para inteiros ou para doubles, e é onde a gente consegue também fazer o processo inverso. Pegar um dado que está em numérico e transformar ele em string, tá? Bom, para eu converter o meu str número 1 em inteiro, tá? Eu preciso criar primeiro uma variável do tipo int. Essa variável eu vou chamar de n1 e ela vai ser igual a integer.parseInt, e eu coloco aqui o dado que eu quero converter, que no caso é o str número 1. Então, basicamente, o que essa linha faz? Ele pega o número que está no formato string e converte ele para inteiro e salva esse valor em inteiro dentro da minha variável n1. Tá? Faço o mesmo para o n2. Então, o int número 2 vai ser igual a integer.parseInt e coloco como parâmetro aqui o str número 2. Então eu peguei o valor em string do campo de texto e depois eu converto esse valor para inteiro, tá? Muito bem. Vou fazer o cálculo da soma agora. Então eu crio uma terceira variável que eu vou chamar de resultado. E esse resultado vai ser igual ao n1 mais o n2. Certo? Então ele vai somar esses dois inteiros e vai jogar o resultado dentro da variável resultado, tá? Por fim, eu preciso pegar esse resultado e jogar dentro do meu campo de texto resultado. Tem que jogar ele aqui dentro, tá? Só que para eu jogar ele aqui dentro, eu não posso jogar ele no formato int. Eu tenho que jogar ele no formato string. Então, eu tenho que converter a minha variável resultado de int para string. Então, eu crio aqui embaixo um string str resultado e ela vai ser igual a string.valueOf resultado. Quando eu quero converter para o formato string, eu sempre chamo esse comando aqui, ó, string valueOf, e passo o que eu quero que seja convertido. Então ele vai pegar um resultado, que vai ser um número, né? Pode ser, sei lá, 20, 30, 40, e vai transformar em string e armazenar aqui dentro dessa variável, tá? Por fim, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que pegar esse valor e jogar dentro do txt resultado. Como que eu faço isso? Ó, eu chamo a variável, né? txt resultado. Quando eu quero pegar o valor, eu uso aqui o getText. Foi o que eu fiz aqui no número 1 e no número 2. Quando eu quero setar uma variável, eu uso o setText. Eu uso o setText e passo aqui dentro o valor que eu quero que seja printado dentro daquele campo de texto. Então aqui eu coloco o str resultado. Então ele vai pegar esse valor que eu já converti para string e vai mostrar dentro da caixa de texto. Ele vai mostrar bem aqui, ok? Então, sempre que o botão somar for pressionado, ele vai executar tudo isso aqui. Pegar o que está no campo de cima, pegar o que está no campo de baixo, converter, somar, depois converte de novo para string e joga aqui dentro, ok? Para a gente executar esse formulário aqui, é o mesmo procedimento que vocês já conhecem, Shift F6, tá? Caso você queira ver só como está ficando a sua interface, você pode clicar aqui nesse botão, ó, visualizar design. Ele te mostra aqui uma prévia de como está ficando, só que dessa forma aqui, ó, você consegue digitar, só que ele não funciona, tá? Isso aqui não está sendo executado, é só uma prévia do seu design. Só para você ver como que está ficando. Beleza? Então, aqui, ó, para executar, a gente vai apertar o Shift e o F6.
Então vejam só que agora ele está executando. Eu vou tentar fazer uma soma aqui, ó. Eu quero somar o número 5 com o número 10. Quando eu clicar no somar, ele vai apresentar aqui embaixo, 15. Beleza. Então deixa eu colocar outros números. Por exemplo, eu quero somar o número 30 com o número 150. Cliquei no somar, ele aparece aqui 180. Tá? Então vejam que é muito interessante que a gente não precisa ficar executando toda hora o nosso algoritmo, tá? Basta que a gente altere aqui os valores, clica no botão somar, aquele método do action performed, ele é executado todo de novo novamente, ok? Então eu vou fechar aqui e vou passar aqui uma última dica, que é quando você clicar no somar e ele colocar o resultado aqui embaixo, você pode limpar os campos de cima, deixando em branco, caso o usuário queira digitar outros valores, tá? Como que a gente vai fazer isso? Aqui dentro do método, ó, depois de setar no txt resultado, a gente vai até colocar um comentário, ó, limpar os campos. Como que a gente faz para limpar os campos? A gente chama o campo que a gente quer limpar, que é o txt número 1, e coloca um setText nele. E aí é só deixar aqui as aspas vazias, que aí ele coloca um espaçozinho vazio lá sem nada. Faço o mesmo para o número 2. Coloco aqui um setText e coloco vazio. Tá? Se eu executar novamente, vocês vão ver que eu posso colocar aqui um número 20 mais 30. Quando eu clicar no somar, ele vai colocar os 50. Só que ele deixa o campo limpo aqui agora para eu digitar outros valores. Por exemplo, 100 e 100. Somei 200. Tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês consigam fazer aí, né, replicar o que foi feito, e eu espero também que vocês consigam fazer outros experimentos, tá? Tentem utilizar outros campos de texto, criar outros algoritmos não só para somar, mas também para dividir, multiplicar, enfim, calcular o quadrado de um número, tá? Várias coisas aí que vocês podem fazer a fim de ficar mais familiarizado com a ferramenta, com a criação dos frames, né, e das interfaces gráficas. Qualquer dúvida, eu estou disponível lá na nossa plataforma Moodle e também no nosso grupo, ok? Até a próxima!